Olá, alunos, tudo bem com vocês? Nós vamos falar agora um pouquinho sobre o conteúdo de ciências. No capítulo 1, nós falamos sobre os animais domésticos. Agora, no capítulo 2, nós iremos falar sobre os animais silvestres. Mas o que é os animais silvestres? Animais silvestres são aqueles animais que vivem na natureza, sem depender da nossa ajuda, da gente para sobreviver, dos seres humanos para sobreviver. Lembra que a gente estudou os tipos de ambientes, os ambientes modificados e os ambientes naturais? Vocês acham que esse tipo de animais, eles vivem nos ambientes naturais ou nos ambientes modificados? Isso, eles vivem nos ambientes naturais. A Dani falou que eles vivem na floresta, né? Lembra que a gente estudou o ambiente litorâneo, o ambiente urbano. Geralmente, esse tipo de animal a gente encontra lá nos ambientes das florestas e matas. Lá que é mais comum esse tipo de animal. Eles gostam da mata nativa. Mata nativa é um tipo de vegetação que ainda não sofreu grandes modificações pelo homem. Então, esse tipo de ambiente é propício para esse tipo de animal. Mas por que, tia Daiane? Vou falar para vocês. Porque nesses tipos de ambientes tem muitas árvores grandes, bastante natureza. Então, nesse tipo de ambiente, esses animais conseguem sobreviver sem depender da gente, né? Da gente fornecer alimentos para eles. Igual nas árvores grandes, os pássaros, por exemplo. Lá no topo das árvores, eles encontram alimento, as sementes das árvores, os frutos, servem de alimento para esses animais. E as árvores, os troncos das árvores servem como abrigo para eles fazerem o ninho, né? Para terem os filhotes deles. Os rios servem para fornecer a água, né? E o espaço, né? Bastante espaço para eles se locomoverem, para eles conseguirem viver em harmonia. E aí eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o formato do corpo desse tipo de animal. Cada espécie de animal tem o seu formato do corpo adaptado para eles conseguirem viver nesse ambiente. Por exemplo, as aves, né? As aves que voam lá em cima. Elas têm asas e têm penas. Então, elas permitem o voo mais facilitado, né? Para facilitar o voo das aves. Por exemplo, os peixes lá nos rios. Eles têm no corpo, né? Eles têm escamas e nadadeiras. Então, permite o nado, né? Eles nadarem com mais facilidade. Os répteis, por exemplo, a cobra, eles não têm patas para se locomover, mas eles têm o corpo adaptado para rastejar e para ser bastante ágil. Então, esse tipo de animal, cada espécie tem a sua particularidade para conseguir sobreviver nesse espaço. Aí eu quero saber de vocês, cada um, fala aí para a tia Daiane um exemplo de um animal silvestre que vocês conhecem, que vocês já ouviram falar. Isso, muito bem. A arara azul, a onça pintada, os papagaios, os tucanos. Muito bem. Todos esses são exemplos de animais. E eu sei que tem mais um monte que vocês citaram aí, né? E aí, cada animal desse utiliza de uma artimanha, que a gente chama de camuflagem. Eles têm as cores. Por exemplo, os animais da floresta, eles têm a coloração mais esverdeada ou mais amarronzada. E eles utilizam da camuflagem, que é uma artimanha para se esconder, tanto para se proteger do inimigo ou também para atacar. Quando eles estão com fome, vão atacar o inimigo, eles utilizam disso. Os mais esverdeados conseguem se disfarçar entre as folhas das árvores. E os mais amarronzados nos troncos das árvores, né? Eles utilizam essa artimanha.
Só que aí a tia Daiane tem que falar também de um assunto que acontece muito e está crescendo aqui, principalmente aqui no Brasil, que é o tráfico. O tráfico de animais silvestres. O que acontece? Algumas pessoas utilizam traficam, né, os animais para o comércio, para vender, né, também a pele, por exemplo, para fazer bolsas, calçados, o couro, né, dos animais e para outras coisas também. E aí o que acontece? Essa quantidade de espécies que eram muito na natureza acaba reduzindo, né, ficando poucas espécies e de repente pode até sumir. Tanto é que nem é comum, né, a gente ver assim esse tipo de espécie, ele vai diminuindo. Então isso é uma coisa que a gente não pode aceitar de jeito nenhum e é muito triste. Mas aí a tecnologia vem surgindo e ela é usada como uma ferramenta justo nessa questão. Hoje em dia, os profissionais da área, principalmente os biólogos, eles utilizam o rastreamento. Eles capturam esses animais de forma adequada, sem machucar. Eles capturam o animal e inserem um rastreamento neles, um chip no corpo do animal, né? Que permitem, mandam sinais, né? Código rastreio e manda sinais para a gente saber, para eles, né? Que monitoram, saber a qualidade de vida, como que tá esse animal. Eles já fazem alguns exames para saber como é que tá a saúde desses animais e permitem ações também para proteger esses animais, para que eles se reproduzam e não aconteça de sumir essa espécie da natureza. É sobre esse assunto que nós vamos falar agora lá no capítulo de ciências. A gente falou primeiro dos animais domésticos, agora dos animais silvestres. Então, fiquem atentos que a tia Daiane vai colocar lá no aplicativo as páginas para a gente fazer. Combinado? Um beijo e tchau!